Fala galera topzera, tudo bem? Fernando Sapata de novo, só que agora vamos falar sobre nuvem. Bom, você deve estar aí me assistindo agora e com certeza estamos utilizando uma nuvem para que você consiga ter acesso a esses vídeos. Antigamente não era assim. Vamos voltar um pouquinho na história, vamos voltar para na década de 50, década de 60, onde pouquíssimas empresas tinham acesso à tecnologia, né, por ela ser extremamente cara, e essas máquinas, esses servidores, ficavam dentro de pequenos data centers, né? Então existia um data center que era, em alguns casos, da empresa, em outros eram de corporações que detinham, né, um espaço maior e concentravam aí equipamentos de mais de uma companhia, né? E lá começou esse advento, né, da computação. Ainda não era nuvem, tá? Depois de alguns avanços, mais ou menos na década de 90, as empresas de telecomunicações elas começaram a fornecer, né, serviços através de uma rede compartilhada, de uma rede estruturada, tá? Mas foi só no início dos anos 2000 que empresas como Amazon, Microsoft, Google começaram a explorar essas capacidades de nuvem, tá bom? A Amazon foi a precursora, né, desse cenário que começou a ofertar essa capacidade de nuvem, né, sob demanda, através de uma infraestrutura e através da internet, já utilizando as redes de telecom que foram disponibilizadas anteriormente, né, como eu contei para vocês, e somente com isso foi possível que empresas como o Netflix lançassem o serviço de streaming totalmente baseado em nuvem em meados de 2007. Bom, como vocês viram nesse exemplo do Netflix, a nuvem foi responsável por viabilizar a criação de um serviço como esse. Antigamente, para criar algo assim, você precisava de muito dinheiro, né, o que a gente chama de CAPEX, para investir logo no início do seu projeto. Então isso, na maioria das vezes, inviabilizava grandes ideias. Então a nuvem vem democratizando o acesso à informação, o acesso a serviços que permitam com que você construa a sua startup, né, usando um cartão de crédito e tendo acesso ao mesmo stack de tecnologia que grandes empresas como Netflix, NASA, diversos bancos têm acesso hoje para construir os seus projetos de transformação digital. O que a gente precisa ter em mente é que a nuvem não veio só como um projeto, um processo de transformação digital com foco em tecnologia. A nuvem vem trazendo uma mudança de mindset para as empresas, porque ela pode mudar radicalmente a forma com que as empresas estão construindo os produtos, tá? Então, não é só um mindset de tecnologia, agora eu tenho uma nova forma de construir. Não, isso tem possibilitado ideias totalmente disruptivas. Adicionalmente, a nuvem traz um novo paradigma no modelo de contratação, que é a ideia de pay as you go, ou seja, você vai pagar somente por aquilo que você realmente utilizar e não mais naquele modelo que eu comentei anteriormente de CAPEX, onde eu precisava ter todo o dinheiro do meu projeto de forma antecipada para que ele pudesse ser viável. Bom, mas se depois de tudo isso que eu comentei, você ainda está se perguntando, né, se isso pode dar certo para você, né, porque já deu certo para o Netflix, já deu certo para a Amazon, já deu certo para a Microsoft, mas na real, se você parar para pensar em termos de agilidade, isso pode viabilizar, como eu já comentei, uma grande ideia. Eu vou trazer um exemplo, né, de como funciona em empresas extremamente tradicionais que ainda tem um modelo de comprar os equipamentos, tá? Então pensa assim, eu preciso comprar 50 servidores, vamos imaginar um tamanho de um servidor aqui com 16 GB de memória RAM, somente para dar um exemplo, né? Esses servidores, numa empresa grande, eu preciso primeiro convencer pessoas que eu preciso comprar, depois disso eu abro um processo de compra. Quando eu faço esse processo de compra, a área de compras, né, dessas grandes empresas, elas vão fazer orçamentos com pelo menos 2, 3 fornecedores. Depois que encontrar, vão emitir efetivamente o pedido. Essas máquinas vão ser encomendadas, ela vai chegar, depois ela precisa ser instalada, né? E instalar vai longe, a gente precisa colocar ela dentro do rack, precisa energizar essa máquina, precisa instalar o sistema operacional, precisa dar permissões, criar usuário, regras de firewall, enfim, vocês já ficaram cansados só de ver eu falando aqui. Então imagina você precisando esperar todo esse tempo, que pode ser de, sei lá, 6 meses, já vi casos de até um ano e meio, para você ter acesso ao servidor e aí sim começar a trabalhar no seu projeto.
A nuvem, ela acelera demais. Se você vai lá e cria uma conta agora, né, com o seu cartão de crédito, em minutos, talvez em horas, você já esteja com todas essas máquinas disponíveis para exercitar a sua ideia, testar, e se ela for viável, poucas semanas você pode ter um protótipo já na rua para poder fazer essas validações. Bom, pessoal, essa foi uma breve introdução em relação ao assunto de nuvem. Vamos falar mais sobre nuvem.